Bom dia! O Band Mulher desse sábado está começando cheio de assuntos interessantes para sua manhã de sábado. A terceira idade é repleta de desafios, mas um deles é fundamental, manter a autoestima. Alexandre Pires, no quadro Saúde em Casa, da CG Home Care, vai dar dicas de como manter elevado esse aspecto emocional do idoso. A doutora Virgínia Lobato Flores esclarece a nova modalidade de empréstimo consignado, o crédito do trabalhador. O uso nocivo da internet e das redes sociais entre os universitários. Esse é o tema do Limonada Zen, com o Adriano Sescani. E aqui no estúdio recebo a escritora Semadar Marques. Ela vai falar sobre a importância da colaboração e da construção de ambientes de confiança para alcançarmos uma sociedade saudável emocionalmente. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. E quem abre o programa hoje comigo é a doutora Luiziane Tomazoni. Ela que, vocês sabem, né, fala de odontologia integrativa, também estética. Hoje vai falar de um problema que eu acredito até que seja um problema comum para muita gente, que é o refluxo. Exatamente isso. Vamos explicar primeiro para as pessoas o que é, né, o refluxo e, na verdade, como lidar com ele, né? Então, falando sobre o refluxo, né, e a implicância dele também no desgaste dentário. Que como sempre a minha abordagem é integrativa, eu procuro sempre conciliar problemas que acontecem na boca com problemas que estão acontecendo no corpo e tentar resolver isso. O que acontece? O nosso estômago, ele produz um ácido, né? E existe uma válvula aqui perto do peito, que é um esfíncter esofágico. E ele é ácido dependente. O que significa isso? Quando o paciente come, o alimento está no estômago e o estômago estando com o pH ácido, esse esfíncter fecha. E aí a comida é digerida e não sobe o refluxo, ou aquela sensação de queimação. Que é muito ruim, né? Que é horrível. E esse refluxo acaba atingindo o esmalte do dente e acaba desgastando. Então, sensibilidade do dente, às vezes até uma cárie, que tem a ver com esse desgaste e acaba o dente ficando suscetível, tem origem no refluxo. Quer dizer, a gente nem imaginava isso, porque sempre que se fala de refluxo, se vai direto com a questão estomacal mesmo, que nem tu disseste, né? Sim. E ele então pode atingir ser um problema para o dente, para a boca. Sim, é um problema muito sério para o dente. Às vezes eu pego pacientes com desgaste generalizado nos dentes, não é um dente, são vários ou todos, e tem a ver com esse refluxo. E daí, a pessoa, vocês detectando isso, né? Diagnosticando. Então, qual é a minha abordagem nessa parte integrativa? É diagnosticar isso, que o paciente tem esse refluxo, e usar estratégias e alguns suplementos que façam com que esse esfíncter ele feche. Mas deixa eu dar uma explicação para ficar mais claro para as pessoas que estão nos assistindo. Né? Com certeza. Esse ácido que fica no estômago, então ele precisa ficar ali realmente. O nosso estômago precisa ter um pH ácido para que haja a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Porque se um paciente, uma pessoa não tem esse pH ácido, ele acaba não digerindo os alimentos. E aí a gente pode ver que hoje tem muita relação com declínio cognitivo, com perda de memória e até Alzheimer, doenças mais graves, que são, vamos dizer assim, que tem uma correlação com essa falta de absorção dos nutrientes. Então, é uma coisa que vai levando a outra. Sem dúvida. Então, é importante que esse pH do estômago seja ácido, para que haja essa absorção. Agora, tu aplica alguns cuidados daí até para prevenir isso, né? Sim, sim. Que aí, é claro, cada caso é um caso, mas é conversando com o paciente, entendendo o que está acontecendo e instituindo, né, as estratégias para melhorar isso. Porque o que acontece, aí não é falando mal de medicação, porque eu acho que a medicação está aí para resolver problemas realmente, mas pacientes, por exemplo, que tomam inibidores da bomba de próton, por exemplo, o omeprazol, ele é eficaz, óbvio, mas tem gente que toma por muitos e muitos anos. E aí, esses pacientes,
se realmente for necessário tomar isso, eles precisam ter outras estratégias para a nutrição. Porque pacientes que tomam esses inibidores não têm absorção de algumas vitaminas e minerais. E aí, lá na frente, vão ter problemas neurológicos. Por uma falta, por uma deficiência de vitaminas. Então, é todo um abraçar o paciente, né? Sim, que aí vem a tua parte, que é essa questão integrativa mesmo, quer dizer, então é isso, para uma coisa pode afetar com certeza a outra. Sim, com certeza. E aí ele vai ter que tratar isso, esse paciente, para que ele consiga vir fazer o que ele veio fazer, na verdade, no dentista, né? Sim, sim. E melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, até eu tenho um caso agora de semana passada de uma paciente que ela tinha azia, ela sentia direto azia e refluxo. E o que estava acontecendo? Ela estava perdendo a voz. Nossa. E ela conversa, ela é uma psiquiatra, e ela conversa muito com os pacientes, imagina, né? O tempo inteiro. E ela estava com perda de voz. E aí a gente conversou e eu disse, olha, vou te sugerir uma suplementação, umas estratégias para tu fazer e vamos ver o que vai acontecer. Ela fez o que eu propus a ela por 2 meses. E ela retornou agora, semana passada, na sexta-feira, e ela me disse, mudou tudo. Ah, que coisa Minha boa. voz tá ótima, não senti mais o refluxo. E aí, com certeza, daqui a um tempo eu vou verificar que ela não tá tendo desgaste nos dentes também. Não, que bom esse retorno, né, pra ti também. Sim, é muito legal. Que é bem o objetivo que tu quer mesmo. Obrigada, Luí. Obrigada pelas também. dicas hoje, pelas informações aí bem importantes. Gente, as redes sociais e internet, né, quando mal usadas, a gente sabe, afetam a nossa saúde mental. O Adriano Sescani conversou com uma psicóloga que está lançando um livro sobre o uso nocivo da comunicação digital dentro do ambiente universitário. Não adianta, viu? Vivemos num mundo cada vez mais digital. Rede social, mensagens instantâneas, aulas online. Mas será que o acesso a toda essa tecnologia faz bem para os universitários? Pessoas que precisam do foco hoje para construir um amanhã melhor? Tu escreveu um livro sobre o uso nocivo da internet e das redes sociais nos universitários. O que mais te chamou a atenção disso? Ai, tanta coisa. É muita coisa, né? Sim, acho que a velocidade que as coisas estão acontecendo, o acesso fácil que a gente está tendo, né, acaba repercutindo na forma de todos nós. Mas os adolescentes, os universitários acabaram, né, durante a minha pesquisa, que aconteceu durante a pandemia, nesse período eles acabaram sendo potencializados ao uso. Então, alguns sintomas começaram a aparecer em decorrência desse uso de internet e mídias sociais. O livro é o teu trabalho de doutorado. Isso. Como é que surgiu esse tema? A ideia veio de 2 pontos, assim. Tanto dos pacientes que eu recebia no consultório, que traziam muito essa demanda e essa temática, quanto dos alunos, né? Eu sou professora também da faculdade, então isso aparecia muito nas aulas. Inclusive estando em aula e os alunos filmando, fotografando, ou nervosos porque perderam um arquivo, uma foto que um colega mandou, enfim. Então eu comecei a pensar no que a gente poderia fazer, porque não tem como a gente parar de usar a internet e as mídias sociais, mas o que a gente poderia fazer para atenuar esses sintomas que estavam sendo apresentados por eles. Estudos já mostram que o comportamento digital interfere na saúde física e mental dos universitários. Quais são os sintomas que eles mais levavam para ti? Questões de ansiedade, então de já se sentirem ansiosos e acabarem usando a internet e as mídias sociais na busca de um alívio desse sintoma, o que num momento inicial parecia acontecer, né, ter um alívio, uma diminuição dos sintomas, mas que depois a gente via que era um sintoma Era paliativo. que continuava acontecendo.
alguns comportamentos diferentes, assim, né, de comparação nas redes sociais, que acabavam desencadeando tristeza, depressão, estresse. Perda de sono? Sim, várias alterações de comportamento. Então, muitos universitários demonstraram hipersonia, então dormiam muito, porque ficavam muito tempo acordados usando, ou não conseguiam dormir, alteração no apetite, então muitas vezes comendo para além, podendo desenvolver um transtorno alimentar, assistindo uma série e se alimentando, então perdendo a noção do tempo e da quantidade da comida, ou deixando de comer, deixando de ir no banheiro, tomando banho usando o celular, deixando de fazer atividades prazerosas que faziam anteriormente de forma presencial, para ficar sempre conectado. Tu acha, segundo a tua pesquisa, que esses sintomas vieram depois da pandemia, esse vício da internet e das redes sociais? Eu acho que aumentou, né, em função do tipo de uso. Antes a gente usava muito mais a internet e as mídias sociais como uma forma de lazer, de entretenimento. Quando chegou a pandemia, além disso tudo, a gente precisou trabalhar online, estudar online. Então, os sintomas já existiam, assim como existiam antes da gente usar isso, mas eles começaram a se intensificar, né, a ter uma frequência maior e aí, por consequência, ter um prejuízo muito maior também. A tecnologia é uma ferramenta indispensável e fundamental nos dias de hoje. No próximo episódio, como usá-la com equilíbrio. Obrigada, Adriano. Sempre um assunto muito legal, muito interessante, né? Bom, comigo aqui já está ele, o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que você sabe que nos traz aí todo sábado, né, assuntos referentes ao coração. E hoje a gente vai para mais uma dose, digamos assim, de mitos e verdades, né? Mais uma sessão. Que são aquelas coisas que as pessoas conversam entre elas, vira assunto, né, no ônibus, em casa, enfim. Vamos para a primeira afirmação, né, para saber se é mito ou verdade. Pessoas magras não têm o risco de ter colesterol alto ou hipertensão? Não, elas têm risco também, né? Por quê? Mas porque é a um pressão mito, então. É um mito, tá? Porque a pressão tem vários fatores, né? Um dos fatores é o envelhecimento, né? À medida que a gente envelhece, a tendência da nossa pressão é gradualmente ir se elevando. Isso por um processo de enrijecimento das artérias que leva com que a pressão vá aumentando. Em relação ao colesterol, mesma coisa. Além da ingesta de colesterol na dieta, existe uma predisposição da maneira como a pessoa sintetiza ou metaboliza essas gorduras no fígado. Então, evidentemente que quem é obeso ou tem sobrepeso tem um risco maior de desenvolver hipertensão, especialmente mais precocemente, e níveis elevados de colesterol, mas não quer dizer que quem seja magro esteja completamente imunizado em relação a essas duas patologias. Mas aí a causa seria mais a idade mesmo. Mais a idade e um defeito metabólico ou uma maneira, né, o metabolismo inadequado das gorduras pelo fígado. Né? Outra afirmação. Exercício físico pode causar infarto em pessoas que não estão acostumadas a fazer exercício? Eu não acho que é em termos isto, tá? Porque o que acontece? Meio mito, meio verdade. Meio mito, meio verdade, porque na realidade talvez o enunciado não esteja perfeito. Evidentemente que antes da pessoa se engajar num programa de exercício intenso, estou dizendo ir para academia, fazer musculação, começar a correr na rua, é preciso que a pessoa tenha certeza de que ela tá em dia, que não tem nenhum problema de saúde, que possa aí sim colocá-la em risco se ela começar a fazer esse tipo de exercício. Vamos colocar uma situação. A pessoa tem diabetes, tem hipertensão e tem níveis de colesterol altos. Não sente nada, mas ela tem uma obstrução em uma coronária que está totalmente assintomática.
Bom, essa pessoa, se ela começar a fazer exercício físico sem fazer uma avaliação médica antes, que possa detectar essa obstrução, ela pode, pelo excesso de esforço, ter um ataque cardíaco. Isso ela pode. Tá? Bom, isso é o que a gente sempre falou, por exemplo, daquelas pessoas que dizem assim, não, mas é que eu pratico exercício, fim de semana eu jogo futebol, por exemplo. Mas aí a pessoa sai do estado sedentário e vai para Esse é o pior tipo de exercício, aquele esporádico de alta intensidade, porque só submete a pessoa a risco tanto cardiovascular quanto físico, de ter uma lesão muscular, uma lesão óssea, e não ajuda em nada em termos de prevenção de doenças. O que eu costumo dizer é o seguinte, se a ideia de exercício físico é começar a fazer caminhadas, coisas mais leves, geralmente não tem problema, mas de novo, dependendo do teu perfil de risco, se tem alguém na família, um histórico de infarto, de acidente vascular cerebral na família, é interessante fazer uma revisão, especialmente se já chegou na meia-idade, 40, 50 anos, fazer uma revisão médica para ver se está tudo em dia. E começar gradualmente também. E começar gradualmente, ninguém vai se tornar um atleta da noite para o dia. Sim, exatamente. Né? Então, o bom senso é fundamental. Então, assim, não é que o exercício físico não possa causar um infarto. Pode, mas quando isso acontece, é porque houve uma falha inicial, tanto na prescrição do exercício, quanto na avaliação da pessoa pós-engajamento num programa de exercício de alta intensidade. Ainda falando de exercício, né, de prática de esportes aí, se essa prática pode eliminar, então, o risco de doenças do coração. Regina, infelizmente, em medicina não existe a palavra eliminar o risco ou ter risco 100% de ter uma doença. A gente fala em termos de porcentagens e de risco, né? É claro que se a pessoa tem uma vida saudável, se exercita regularmente, especialmente se fez aquela avaliação inicial que a liberou para fazer atividade física, o risco dela cai de maneira expressiva. Mas não é vacina, não é... Mesmo vacina não dá cobertura 100%. É verdade. Né? Então, muito menos hábitos saudáveis reduzem de maneira expressiva o risco de ter infarto e acidente vascular cerebral, mas não elimina. Por isso que, apesar de tu teres uma vida saudável, de ter hábitos alimentares ok, estar no teu peso, sempre é importante fazer uma revisão, pelo menos uma vez na vida, aos 40 anos para os homens, aos 45, 50 para as mulheres, que são totalmente assintomáticos, sem histórico na família, que estão em dia com a sua saúde, mas fazer uma revisão cardiológica ou com um clínico geral é fundamental. Tá certo. Obrigada, viu, Gilberto? Eu que agradeço. Como sempre aí pelas tuas informações. Gente, vamos falar um pouquinho da sua casa aí, daquela salinha que você gosta de receber, né? Às vezes ali um jardim de inverno, uma sala que agora vem o inverno, a gente gosta de pegar um solzinho. Tem que ter aqueles móveis aconchegantes que abracem a gente, né? E isso você consegue com certeza os modelos mais bonitos e também, ó, bem mais baratos na Lemertz. Então, o Band Mulher vai para um breve intervalo comercial com patrocínio, você sabe, especial, né, da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Hora de falar de saúde em casa, hora de falar de ACG Home Care e para isso, claro, com ele, né, que é o sócio fundador aqui da ACG Home Care, o Alexandre Pires. Tudo bem, Alex? Tudo bem, um prazer estar aqui de novo. Seja bem-vindo de novo ao Band Mulher. Bom, hoje a gente vai falar, na verdade, sobre como manter, é uma coisa muito importante, né, como manter a autoestima do idoso. Olha, bom, eu adoro falar de idosos, né? Não tem, por isso que eu trabalho com idosos, tenho um prazer muito de falar deles e da vida. Tem a mamãe também idosa que mora junto. Tu também, né? E a gente tem também. esse prazer de conviver com eles, é tão bom, né? E a gente percebe que à medida que o tempo vai passando, a autoestima desse idoso ele vai diminuindo. Isso acontece com todos nós, a gente vai ficando mais velho, a gente percebe aqueles nossos amigos indo e a gente ficando. Isso dá uma certa tristeza, né? A mesma coisa com os parentes. Melancolia, né? Melancolia. E a gente precisa respeitar isso, né? Então a gente precisa
com atitudes básicas do dia a dia, trazer de volta. Então tem alguns tópicos que a gente vai falar hoje aqui. Um dos que eu gosto mais aqui é o evitar estereótipos e discriminação. Né? Então, assim, às vezes a gente percebe alguém debochando de um idoso na rua, ou não dando a atenção necessária, sendo até meio grosseiro com esse idoso na rua. É a hora de entrar a nossa empatia, né, Regina? E às vezes até não é nem direto para o idoso, Não. mas falando dele, Falando né? Falando de dele. pessoas com a idade que ele tá. E a gente está ali do lado, a gente tem que se posicionar e a gente tem que explicar que, na verdade, não é bem assim. A gente sabe, cada um vive no seu tempo, né? E a gente tem que aprender a respeitar dessa forma, né? Mas tem outros tópicos, Regina. Eu anotei tudo aqui, né, gente? Porque eu preciso Lógico, ter é uma muita coisa. muita coisa, né? Dialogar e negociar, né? Eu acho que aí linka bastante com o que a gente falou, né? Essa questão de tu explicar para as pessoas sobre os idosos, a gente conversar também com o idoso. Às vezes a gente tem que explicar, o mundo está tão diferente hoje, a gente tem que explicar para o idoso o porquê daquilo estar acontecendo naquele momento e daquela forma. Eu vejo novelas agora, estou aqui falando da novela que está na Band agora. Sim, Beleza Fatal. Agora, Beleza Fatal, maravilhosa. Muito boa Mas mesmo. minha mãe assiste e tem algumas coisas que ela... não que fique chocada, mas ela acha estranho. Nós estamos falando de uma novela para um público mais velho e que tem algumas cenas mais picantes, né? E para um idoso, às vezes, isso pesa um pouquinho. Então, conversar e dialogar sobre o mundo atual e, às vezes, também a questão da internet, aquele linguajar da internet, que a vilã preferida dos brasileiros agora Não, e até tu falou fala, negociar, né? Também, né? O negociar, muitas vezes, você tem que negociar com criança, pois o idoso Sim. também é assim. Exato. Às vezes ele faz birra, né? Ele faz birra. Teimosa. Teimosa, até para beber alguma coisa ou para comer alguma coisa, ou tomar um remédio que é necessário, né? Ser empático e paciente, eu acho que é isso também, né, Regina? A gente precisa Sem dúvida. ter essa paciência com o idoso a todo momento, assim como com uma criança também, como tu citaste agora, mas essa paciência, às vezes, é no tempo dele, é do jeitinho dele, é da maneira dele, e a gente tem que entrar nesse esquema realmente. A casa precisa, não somente os nossos colaboradores que estão na casa dos pacientes, mas o familiar, principalmente, ter essa paciência com o idoso. Né? E, claro, respeitar o tempo e a independência, né? A gente vai perdendo um pouco a mobilidade quando mais velho. E, na verdade, muitos deles sempre foram muito independentes. A gente vem de uma geração assim, né? E a nossa geração, Regina, a gente vai sofrer bastante também com isso quando a gente tiver a perda. Porque a nossa geração é uma geração muito independente, a mulher é totalmente independente, trabalha. E isso eu já sinto em alguns pacientes que têm algumas patologias na nossa idade, que eles veem essa melancolia que tu falaste, mas a gente precisa também atendê-los de uma forma diferente, compreender e explicar esse tempo. E conhecer e respeitar a história de cada um e a vontade de cada um, que é a nossa parte final. Então, cada um vem de uma história, cada um vem de uma família, vem de um núcleo, cada um vem de uma parte da sociedade, vem de uma ideologia diferente, e a gente precisa entender isso tudo e respeitar esse idoso. E também não dá para chegar e falar assim, é assim agora que tem que ser. Porque, na verdade, é bem isso, tem que conversar, explicar o porquê teria que ser assim, né? Gerações diferentes, né, Regina? Exatamente. A gente tem que ter essa paciência também de explicar. Porque senão a pessoa realmente, ela foi independente a vida inteira. Tem as vontades dela, né? Exato. Então a gente tem que, de repente, explicar, olha, dá para ser, mas vamos fazer meio a meio? Exatamente. Vamos negociar isso? É isso aí. Obrigado, Alex, gente, pelas prazer. explicações aí pelo tema. Gente, a doutora Virgínia Lobato Flores esclarece hoje a nova modalidade de empréstimo consignado, que é o crédito do trabalhador. Oi, Regina. Bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa também. Muita gente não sabe, mas entrou em operação no dia 21 de março o crédito do trabalhador, programa do Governo Federal de empréstimo consignado por meio do aplicativo da CTPS Digital, que chega com a promessa de diminuir, os juros cobrados. O novo instrumento financeiro abrange os empregados da iniciativa privada com carteiras assinadas, sendo eles empregados domésticos, trabalhadores rurais e também contratados por microempresas individuais, o MEI. É algo muito semelhante ao que já se aplica há muito tempo no INSS, que é descontar diretamente em folha o valor devido, com a promessa, então, de diminuir os juros. Separei aqui para o programa as 6 principais dúvidas sobre essa operação de crédito. Como você pode ter acesso? Diretamente na página
da carteira de trabalho digital na internet ou pelo aplicativo do mesmo nome, o trabalhador ele vai autorizar o compartilhamento dos seus dados pelo e-social e ali o sistema responderá a ele com propostas de crédito e as formas de pagamento. Quanto tempo eu levo para receber essas ofertas, esse retorno, para saber o valor e as formas de pagamento? Após a autorização dos seus dados, o trabalhador recebe as ofertas em até 24 horas. E aí passa a analisar qual a melhor opção e faz a contratação no canal eletrônico do banco. Atenção, a partir de 25 de abril, os bancos também terão nos seus aplicativos a linha do consignado. Qual o desconto do meu salário? Ou seja, quanto é o teto que eu posso comprometer com este financiamento? As parcelas do crédito consignado serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente até a margem consignável de 35% do salário bruto. Então aqui eu posso incluir comissões, abonos e demais benefícios. O trabalhador precisa ir ao banco para fazer essa contratação? Não, essa contratação ela é totalmente digital, por meio do aplicativo, né, da carteira de trabalho digital. E, como eu informei, a partir de 25 de abril também poderá ser feito diretamente pelos aplicativos das instituições financeiras. Dúvida maior, em caso de demissão, como fica o pagamento das parcelas? No caso do desligamento, o valor devido será descontado das verbas rescisórias. No entanto, há limites que deverão ser observados. O limite legal é de 10% do saldo do fundo de garantia e 100% da multa rescisória, ou seja, esse é o máximo que pode ser descontado. Se o valor for insuficiente para a quitação das parcelas ainda em aberto, sendo retomado o contrato de trabalho com qualquer outra empresa, o trabalhador passa a ter descontado o saldo devido, sendo que neste caso as parcelas serão corrigidas. E por fim, como fica o pagamento em caso de mudança de emprego? Na hipótese de mudança de emprego, simplesmente o desconto ele migrará de uma folha de pagamento para outra. Gostou dessas informações? Aqui no Band Mulher com a Regina Lima eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Valeu, Virgínia. Assunto super atual aí, né, que a Virgínia explica pra gente. Hoje, de novo, recebendo visita luxuosa aqui do diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte, meu querido amigo, o João Lacerda. Tudo bem, João? Tudo bem, Gina. Seja bem-vindo, como sempre. Obrigado. Né? A casa é sua. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois tipos, na verdade, né, digamos assim, de produtos, que são o MDF e o MDP. Isso. Primeiro, vamos só explicar a diferença, né? Ou Sim. as diferenças, não sei. Sim, são os dois produtos de alta qualidade, né? Característica diferente, um é feito de partículas, outro é feito de fibra. O mercado europeu, né? Ano passado eu fui para a Itália no Salone de Mobili de Milão, e o mercado europeu ele consome mais o MDP, né? Que ele é uma estrutura mais rígida, porém requer um maquinário para fazer um corte mais preciso, né? O mercado brasileiro ainda consome muito o MDF, que é um produto mais macio, né, para ser cortado. Ambos possuem características distintas. O MDP uma rigidez maior e o MDF muito utilizado para acabamentos usinados ou pintura em laca também, né, Regina? Bom, e como é que esses dois materiais se comportam aí com relação, por exemplo, ao ataque de cupins? Porque as pessoas têm muito medo, né, João? Sim. Dessa coisa da madeira. Ai, mas será que vai ter cupim mesmo sendo móvel planejado e tal? Sim, sim. Então existem dois momentos, né, para a gente se precaver disso. Um é a competência da indústria de painéis, né? Empresas como Duratex, Eucatex, Guararapes, são empresas que na composição tanto do MDF como do MDP, elas possuem elementos, né, aditivos anti-cupim, antipropagação de chama, enfim, uma série de aditivos que vai evitar que insetos, né, venham a comprometer o material, mas não é imune, né? Para isso que a indústria, ela precisa ter uma competência muito grande, né, seja a marcenaria ou a indústria de móveis, que é o nosso caso, tem que ter uma competência muito grande no que diz respeito à laminação, a fita de borda, que é a competência da indústria de móveis, não é mais a indústria de painel. Se tu fizer uma laminação com a fita de borda correta e com a cola correta,
a chance de ter problema de mofo ou problema de cupim, ela se reduz a quase zero. Mínimo. Né? Agora, se tu tem muitas vezes um painel que foi adquirido de distribuidora, né, que acontece muito, que não estava muito bem acondicionado, no momento que ele chega na fabricação, pode acontecer dele já estar contaminado. Bom, e a gente tem outros problemas, né? Um deles, por exemplo, o tal de mofo. Exatamente. Né? Que, nossa, daí tem locais como cozinha e banheiro, área de serviço, que fica muito difícil, né? A gente fazer. Como é que a gente mantém esse mofo longe dos nossos móveis planejados, lindíssimos, da Simoneto? Deus o livre acontecer isso na minha casa. Exatamente, exatamente. A gente tem uma vantagem muito grande que o nosso sistema hoje de laminação, ele é feito por termofusão. A gente utiliza a melhor cola do mercado, né? Um pouco técnico, mas é uma cola chamada PUR. Essa cola, ela impede que depois de colar da fita de borda, ela venha descolar. Todo mundo já deve ter visto na casa de alguém, ou até dentro da própria casa, aquele móvel planejado que ou ele incha, ou ele fica com uma orelhinha lá na ponta, que se tu puxar aquela orelhinha da fita de borda, ela sai fora. No nosso móvel isso não acontece, por conta dessa termofusão. Colou, não descola mais. Então essa é uma vantagem muito grande, principalmente para as áreas úmidas, áreas molhadas, onde o mofo se instaura justamente nesse ponto onde a fita de borda não acompanha o trabalho que o material tem por conta da oscilação de temperatura, né? Ele acaba dilatando, né? E encolhendo muitas vezes. Se o processo não passa por termofusão, tu acaba tendo uma sobra. A fita de borda fica do mesmo tamanho e o painel dá aquela inchada. Aconteceu isso, vai acontecer o quê? Vai entrar umidade e o mofo pode se proliferar. Então, o primeiro passo é o quê? Móveis de qualidade, e é sempre muito bem recomendado também não deixar que o ambiente que está úmido, né, ele não tenha algum tipo de... que não fique arejado, né, que não tenha algum tipo de exaustão, ou que tu abra uma porta e deixe um pouco daquele vapor, principalmente do banho, por exemplo, que ele não fique acumulado e que essa umidade não condense no móvel. Mas isso que tu está falando é importante também, ou seja, quando uma loja como a Simoneto assina embaixo, não é só aquele produto, aquele material que a gente está vendo nos móveis, mas vocês usam produtos de primeira linha também. Sim, sim. Outros produtos, como tu disseste, a cola, a fita, quer dizer, há todo esse cuidado. Exatamente, né? As pessoas às vezes pensam, não, eu vou fazer a aquisição de um produto e marcenaria é tudo igual, móveis planejados é tudo igual. Não é bem diferente. Ela vai, olha o que a gente já falou aqui, né? A aquisição do material, nossa aquisição é feita direto das indústrias de painéis, não é feita através de terceiros, né? Como é o caso das distribuidoras. Então, só a gente garante a procedência do lote. Depois disso, o processo de laminação da fita de borda, ele também é muito importante. A gente usa a melhor fita do mercado, com a melhor máquina do mercado e a melhor cola do mercado. E depois, ao mesmo tempo, né, nosso processo de montagem não é terceirizado. Então, o montador que vai lá fazer os ajustes, né, e os acabamentos, também é uma parte muito importante. Então a gente está falando da qualidade de ponta a ponta para que não tenha toda essa dor de cabeça de um móvel inchar ou muitas vezes ele ser contaminado aí por mofo ou por cupim. Quer dizer, então evitar esse tipo de problemas é primeiro a gente saber onde vai comprar, né? Já que vai gastar e que vai investir no móvel planejado, né? Sim. Cuidar bem isso, né, João? Exatamente. O móvel planejado ele sempre tem um valor agregado a ser considerado. Então ele não é um produto que tu compra todos os dias e nunca vai ser um baixo investimento, né? Geralmente tem um investimento considerável. Então a pessoa que hoje ela se propõe a adquirir um móvel planejado, eu faço um apelo, né? Que tu adquira aquilo que realmente vai resolver o teu problema e que não vai fazer com que daqui a 2, 3 anos tu tenha que refazer a tua cozinha, ter que refazer a área do banheiro ou até mesmo do teu dormitório. Daí a gente diz, eu paguei barato, mas aí se tu tem que refazer, quer dizer, tu já pagou mais caro. Exatamente. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. João, obrigada pela tua presença aqui, né? E a gente continua falando do Simoneto, agora contigo lá na loja. Na propaganda, é isso aí. Março é mês de oportunidade aqui na Simoneto Grupo Duarte. Campanha exclusiva com desconto progressivo de até 30% de desconto e ainda por cima, vouchers de até R$ 3.500 na Via Pádua para você adquirir sofás, mesas, cadeiras e todos aqueles produtos para complementar e encantar ainda mais o seu espaço. Então, não perde a oportunidade, vem tomar um café com a gente nos nossos 3 endereços e tirar o seu projeto do papel. E agora tem o quadro Deixa Eu Te Contar. Hoje é sobre o projeto Riso de Mãe é Coisa Séria, que leva arte e reflexão para cidades gaúchas. Oi, deixa eu te contar. O meu nome é Lolita Goldschmidt e eu sou a idealizadora do espetáculo Riso de Mãe é Coisa Séria. Bem-vinda!
O espetáculo tem como fio condutor a palhaçaria feminina. E ele foi concebido a partir de trocas com mulheres mães da periferia de Porto Alegre. E foi atravessado por muitas outras narrativas de outras mulheres mães que cruzaram o caminho dessa pesquisa. A palhaça hipotenusa ela se desdobra em muitas para dar conta dessas tantas demandas da maternidade. Riso de Mãe é Coisa Séria é uma realização da Las Brujas Companhia de Teatro e da Hipotenusa Artes da Cena. Na direção estão Ana Fux, Carla Conká e Melissa Dornelles. Na atuação, Lolita Goldschmidt. E uma grande equipe para deixar esse espetáculo bem bonito. Este trabalho foi selecionado pelo edital SEDAC e financiado pela Lei Paulo Gustavo. O projeto prevê a realização de 9 apresentações, além de rodas de conversa e vivências artísticas em regiões descentralizadas do Rio Grande do Sul, entre os meses de março e junho. Todas as apresentações e atividades terão entrada franca. Bom, a gente vai para mais um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil, Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Tá na hora daquele nosso bate-papo, né? Que também fala de saúde, mas também fala de beleza, né? Com ela, que é a doutora Stephanie Maynard Seolin, dermatologista. Hoje o papo dela, gente, tem tudo a ver com todo mundo, que é colágeno, né? Primeiro, acho que vamos rapidamente dizer que o colágeno é uma das proteínas aí mais importantes, né, do nosso organismo, Stephanie. Isso, porque o colágeno ele está presente na composição da nossa pele, dos nossos olhos, dos nossos cabelos, das nossas articulações, dos órgãos internos também. Então o colágeno está presente em tudo. Mas hoje aqui nós vamos focar na pele, no cabelo e nas unhas. E né? até no uso desse colágeno, porque a gente sabe que tem vários procedimentos, claro, que usam, né, essa recuperação, digamos assim, de colágeno. Mas a gente tem também ele nos alimentos, em algumas coisas, e a gente tem que saber se precisa usar, quando usar, como fazer uso disso, né? Então, o uso, a suplementação via oral de colágeno é bem contraditória, tá? Nós temos sim artigos que mostram que ele tem uma ação boa, que ele é absorvido, que ele tem um efeito bom em pele, cabelos, unhas e tal. Mas geralmente esses estudos, eles são financiados pelas empresas que vendem o próprio colágeno, tá? Então já entra ali uma pequena formiguinha atrás da orelha. Isso, a gente fica com uma certa dúvida, porque os estudos mais, assim... esclarecedores não deveriam ser patrocinados pelas empresas que vendem esses produtos. Sim. Então aí a gente já tem. Mas assim, pensando na molécula colágeno e do benefício que teria, sim, teria benefício, a gente tem essa noção. Porém, nós temos que pensar o seguinte, quando nós ingerimos o colágeno via oral, tá? Seja em pó, seja em cápsula, seja em gominha, como for, a gente vai depender da absorção intestinal desse colágeno. E aí quem tem, por exemplo, doenças desabsortivas, então quem tem uma intolerância à lactose, intolerância a glúten, quem tem doença celíaca, quem é bariátrico e muitas vezes tem um desvio no intestino, essas pessoas podem não absorver esse colágeno ingerido. Tá? Pessoas que estão inflamadas, que têm outras doenças intestinais, também pode ser que não absorva. O nosso intestino ele tem várias vilosidades dentro, que é por ali que nós absorvemos as vitaminas, os minerais, o colágeno também. Então, pessoas que não têm essas vilosidades bem formadas e tal, também poderiam não absorver. Então, assim, teoricamente,
todo mundo teria benefício com o uso do colágeno, da suplementação de colágeno, mas nós não temos como garantir quem vai absorver ou quem não, porque nós não temos um exame para comprovar isso, nós não temos como... Então eu sempre falo, a pessoa tem vontade de usar, tem curiosidade em saber se faria efeito ou não, faz um teste terapêutico, como eu digo, usa pelo menos 3 meses e observa se tu vai notar alguma diferença em cabelos, unhas e na pele. Se tu notar a diferença, siga usando. Se não, tu vai estar jogando dinheiro fora. Porque um bom colágeno não é barato, né? É um tratamento que tem um custo no mês. Então, o que eu mais recomendo, na verdade, é os injetáveis que fazem estímulo de colágeno. Pois é, o bioestimulador de colágeno. O bioestimulador de colágeno. Que, na verdade, isso que eu ia te perguntar, quer dizer, os procedimentos que daí realmente são indicados por médicos, né? Não, e aí é porque a gente está aplicando o bioestimulador logo abaixo da pele, na derme. Então, é onde estão os fibroblastos. E não depende da absorção intestinal, não depende... O colágeno, o melhor seria tomar em jejum, muita gente não toma. Então, assim, e também saber, porque é uma gama muito grande de produtos, né? Teria que realmente conversar com o seu médico para também descobrir qual o melhor. E fazer esse teste terapêutico, porque tu pode tomar o melhor do mundo e o teu intestino não absorver. Tu não vai saber, nem o médico. Então, o teste terapêutico serve para isso. E o bioestimulador de colágeno, essa é uma época boa para fazer? Existe uma época boa? Pode ser em qualquer momento? Pode ser em qualquer momento. Eu amo o bioestimulador de colágeno e a gente vê os resultados mesmo, é um resultado palpável, é muito bom. Então tem estudos comprovando que fazem biópsia da pele antes, fazem a aplicação, 6 meses depois biopsiam de novo e se vê um aumento das fibras colágenas, se vê um aumento da quantidade de colágeno daquela pele, da densidade dérmica. Então a gente tem estudos muito robustos nesse sentido. Então eu sempre falo, quem não vai fazer diferença nenhuma o custo daquele colágeno via oral no mês ou no ano, tome, que mal não vai fazer. Agora, quem tem que levar em conta esse valor e tiver que escolher entre gastar 2 mil e pouco num ano, né? Tomando colágeno via oral, que tu não sabe se vai absorver, então faça uma ampola de bioestimulador diretamente na área que tu tem necessidade de melhorar o bioestimulador não é só facial, né? Ele também tem corporal, também, né? Também pode ser corporal. Vai depender daí da diluição. Então, a gente pode fazer no rosto, a gente pode fazer no pescoço, no colo, nos braços, interno de coxas, glúteos. Na verdade, dá pra fazer em praticamente todo o corpo. A gente não faz em mamas, tá? Porque tecido mamário não se faz, em região axilar, por ter muitos linfonodos. Então, algumas regiões são contraindicadas, mas de resto, tudo onde tiver pele com flacidez e precisando melhorar a textura, dá pra gente aplicar. E os resultados são imediatos, levam um tempo, tem que depois refazer em algum momento? Não são imediatos, eles começam a agir a partir de uns 15 dias da aplicação, 15 a 20 dias, e eles ficam agindo no pico deles por até 6 meses. Eles ficam presentes no tecido e ainda estimulando por mais tempo, por mais do que 6 meses. Mas aí o que a gente vê diferença na pele é nos primeiros 6 meses. E aí a gente vai fazer assim, se é uma pele que tem mais flacidez, a gente talvez faça mais sessões, mais frascos, até ter melhora daquela elasticidade e da densidade dérmica. Depois que a gente já chegou num nível que melhorou a pele, a gente faz uma manutenção com aplicações anuais. Tá bom, então. Obrigada, viu, Stephanie? É isso aí, a gente tem prazer. sempre que esclarecer, né, para as pessoas, porque fica todo mundo sempre com essa dúvida. Valeu mesmo. Bom, e agora a gente tem, então, a Josie Pacheco, né, que está com uma série aí das terapias integrativas. Hoje ela vai falar da terapia Reiki e os seus benefícios. Bom dia a todos! Hoje eu sigo nesse cenário maravilhoso, no meio da natureza, para falar da terapia integrativa Reiki. O Reiki, pessoal, é uma terapia complementar milenar que faz parte do grupo de terapias da medicina integrativa. É reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Sistema Único de Saúde, onde visa equilibrar a saúde espiritual, mental e física do indivíduo. Gostaria de ressaltar que o Reiki é uma terapia integrativa complementar a qualquer tratamento de doenças junto com a medicina convencional. Não é uma prática religiosa. A técnica consiste na transferência da energia universal através da imposição de mãos do terapeuta, direcionando para os chakras do paciente. Os benefícios são vários.
a recomposição da energia vital, auxílio no sistema imunológico e na prevenção de doenças, redução de dores crônicas, auxílio no tratamento da depressão, ansiedade, estresse, insônia, traumas, entre outras doenças psicológicas e físicas. Expande a consciência, auxílio na eliminação de pensamentos negativos, promoção do autoconhecimento, melhora a qualidade de vida e do nosso bem-estar. A terapia Reiki, pessoal, não beneficia somente a saúde humana, mas a todos os seres vivos. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Josi. Eu amo o Reiki. Gente, hoje estou recebendo aqui a Semadar Marques, tá? Que é escritora. Tem um projeto com esse nome e agora também um livro que é Colaboração, a Única Solução. Como fazer emergir a inteligência coletiva que traz resultados sustentáveis, tá? Tudo bem, Semadar? Tudo bem, seja bem-vinda, querida, aqui é o Band de Mulher. Bom, olha só, primeiro que eu sei que tu fala muito sobre essa questão do ambiente saudável, né? De empresas, estamos falando de trabalho, até por conta de saúde emocional, que a gente é o assunto do momento, né? Me conta uma coisa, o que é, na verdade, como é que a gente pode considerar um ambiente saudável? Primeiro, obrigada pelo convite, Regina, um prazer estar aqui contigo. Então, hoje está se falando muito em saúde emocional, né? A gente tem a norma regulamentadora que vai ser atualizada agora a partir de 26 de maio, que vai colocar critérios também psicossociais nas empresas, para as empresas atenderem. Mas a gente esquece, às vezes, que a saúde emocional ela está totalmente ligada aos relacionamentos. Quando a gente tem relacionamentos tóxicos, quando a gente está num ambiente tóxico, não tem como ter saúde mental. Então a gente precisa olhar para os ambientes e pensar eles para construí-los de forma colaborativa. Porque quando a gente não tem colaboração, é muito difícil a gente se desenvolver de uma maneira positiva. Pois é, esse ambiente, então, ele tem que ser considerado, digamos assim, um ambiente saudável e confiável, de confiança, digamos assim, saudável. A gente precisa construir ambientes onde as pessoas se sintam seguras psicologicamente. Eu tenho a segurança de ser quem eu sou, de dar as minhas ideias, de me sentir tranquila para fazer o meu trabalho. Agora, a gente não enxerga isso. Isso acontece muito com as mulheres, né? Muitas vezes, em algumas empresas onde tem muitos homens, por exemplo, sempre tem aquela coisa das pessoas se olharem quando tu vai dar uma ideia, aquele risinho, né? Sim. Escondidinho. Então, isso não pode acontecer para que a mulher, principalmente nesse caso que estamos falando da mulher, se sinta segura. Eu falo sobre isso no livro, Regina, sobre os vieses inconscientes, que são os preconceitos que a gente carrega. O machismo está presente no nosso dia a dia, assim como diversos outros preconceitos. E quando a gente fomenta ambientes de diversidade com respeito à singularidade de cada um, nós criamos ambientes saudáveis. Sem dúvida. Agora, como é que a gente pode fazer, esse que é o grande desafio, construir, digamos assim, esse ambiente com uma cultura colaborativa? No livro eu trago diversas ferramentas para que as pessoas sejam ouvidas, né? Trazer as pessoas para o centro. Entender que nós estamos falando de pessoas com a sua complexidade, com os seus desafios, com as suas dificuldades. Então a gente precisa ouvir as pessoas, dar espaço para que elas falem, né? Porque as pessoas precisam falar, elas são carentes de dar as suas ideias. Trazer autoestima para as pessoas, para que elas se sintam valorizadas, para que elas se sintam ouvidas. E é tão difícil também, muitas vezes, trabalhar em equipe, né? E isso é muito importante, porque a gente está numa empresa, muitas vezes trabalhando com 2, 3 pessoas diretamente no teu grupo, na tua sala. Aprender a conviver com isso e ser saudável esse ambiente é complicado. Muito complicado. Mas assim, eu sempre digo, a gente não precisa amar o nosso colega de trabalho.
Mas a gente pode ter subsídios para ter um clima confortável. Ter né? afinidades. Mas a gente não é amigo de infância. Não ser amigo de infância, mas a gente pode criar, os líderes, os gestores, os CEOs, eles precisam entender que fomentar esse clima de respeito mútuo, de respeito à diversidade, além de trazer segurança psicológica, ainda vai fomentar a inovação. Né? Porque a gente acha que inovação é ambiente moderninho, né? Não, a inovação vem da diversidade de perspectivas. Então, quando a gente abre espaço para que todos possam dar suas perspectivas, né? A inovação surge. Agora, o problema é o ego dos líderes, né? Pois eu já ia chegar aí, né? Temos líderes, claro, que delegam tudo. E tem aqueles líderes que não delegam nada. Que demonstram o quê? Uma falta de confiança na sua equipe, né? Falta de confiança, necessidade de controle, precisar controlar o outro por medo, na realidade, né? Eu tenho medo de te dar espaço, porque tu pode tomar o meu lugar, porque tu pode ser melhor do que eu. Eu tenho medo de dar espaço para a tua ideia, porque ela pode se sobressair as minhas ideias. E olha o quanto isso é tóxico para a inovação. Como é que tu vai melhorar os teus fluxos de trabalho se tu tem medo de ouvir ideias que não sejam as tuas? Não tem como crescer dessa forma. Tu usou a palavra tóxica agora e realmente é uma palavra que a gente tem ouvido bastante. O que isso, quer dizer, um ambiente tóxico, um líder tóxico pode causar na vida de uma pessoa? A vida dela, normal, a vida, né, da casa dela, com os filhos, com família, enfim. A gente passa mais de 80% do nosso tempo dentro dos lugares onde a gente trabalha. Se eu tenho um líder que ele faz assédio moral, que ele inviabiliza as minhas ideias, me invisibiliza, isso vai trazer consequências nefastas para a minha saúde mental. Porque ninguém vive bem com uma pessoa que te invalida o tempo todo. E às vezes a invalidação ela é sutil, tá? Ela não precisa ser um líder que xinga, que briga, que fala alto. Às vezes a pessoa é manipuladora te falando com voz suave, né? É que daí a gente está chegando no assédio moral, né? Também. Que é essa pessoa que te manipula de alguma forma, que te diz bem isso, subliminarmente. Exato. Te passa mensagens. Isso é muito complicado, né? E esse assédio moral hoje a gente tem ouvido muito falar, né, nas empresas. Muito complicado, Regina, e muito comum. A gente ainda tem muitas pessoas que são manipuladoras, que têm intenções individuais, que querem levar uma vantagem e que muitas vezes chegam a cargos de liderança e que destroem com a saúde mental das pessoas. Então a gente precisa estar blindado, entendedor de como isso funciona, para ter atitudes assertivas e blindar a sua própria carreira e a sua própria autoestima, porque isso destrói com a autoestima de uma pessoa. Esses dias eu estava lendo um dado bem alto de pessoas que pedem demissão, e pedem demissão não por estarem insatisfeitas só com o salário ou com o próprio trabalho, mas diretamente, muitas vezes, com o líder, com o gestor imediato dela. Né? Isso acontece muito? Muito, porque os líderes desmotivam. O líder, quando ele é tóxico, o líder, quando ele não percebe que ele precisa se desenvolver o seu autoconhecimento para liderar, ele se torna tóxico. Ele vai querer colocar suas questões individuais na equipe, vai querer se autoafirmar em cima da equipe, e a equipe não vai crescer. O bom líder é aquele que dá espaço para as pessoas crescerem e não se incomoda com o crescimento dos outros. Agora, quando eu me incomodo com o teu crescimento, como é que eu vou ter uma equipe que vai ser inovadora, que vai ser de alta performance, se eu vou ficar te bloqueando o tempo todo? Então, é preciso olhar para isso. Isso ainda acontece muito. Os líderes que querem levar uma vantagem, né? As pessoas que querem levar uma vantagem. E é uma ilusão, porque tu não vive bem, tu não conquista. As grandes empresas hoje já sabem que para tu ter bons resultados, tu precisa ter ambientes saudáveis. Tu precisa ter ambientes de diversidade. Então, tu precisa olhar para o ego desses líderes, tu precisa entender profundamente esses líderes para que eles se sintam seguros também para desenvolver pessoas. E olha só, aqui tu tem um projeto, na verdade, né? Isso já foi aplicado em algum lugar?
Tu tá aplicando ainda? Como é que tá funcionando esse projeto que virou esse livro aqui? Então, eu sou servidora da prefeitura, né? Eu trabalho já, vai fazer 16 anos que eu estou na prefeitura de Porto Alegre e sou gestora há muitos anos na prefeitura, eu sou administradora. E comecei a pesquisar e comecei a ver o quanto a falta de saúde emocional, a falta de colaboração nas equipes, ela impactava nos resultados. E eu me tornei uma pesquisadora do tema. E aí que culminou nesse livro. Então, antes disso, eu já tinha um projeto dentro da prefeitura, onde eu levava em todas as secretarias e órgãos esse conteúdo, esse conhecimento, para que a gente possa abrir o debate. Eu não tenho a pretensão de resolver, né? Não tenho nenhuma pretensão, nem é muito impossível, com tantos casos que a gente vê, impossível, mas eu quero abrir o debate, eu quero colocar luz a esse tema, para que as pessoas entendam que sim, há possibilidade da gente fazer micro-revoluções dentro dos nossos espaços, né? De inibir comportamentos tóxicos, porque por mais que tu esteja dentro de uma instituição, né, abaixo de um chefe, de um líder, quando tu cobrar, exigir respeito, tu nunca vai ser contraposta. Né? A gente não pode normalizar comportamentos abusivos. E é o que a gente costuma fazer, normaliza comportamentos abusivos. Mas né? tem que ter uma reação, né? Também não dá pra gente ficar quieto ouvindo e tal. Ou seja, a gente tem que mostrar que não está gostando de alguma forma e com respeito. Com respeito e fomentar esses espaços de diálogo, de troca de ideias. Abrir esses espaços para que as pessoas possam se sentir valorizadas, ouvidas. Olha, Semadara, é um assunto que a gente tem muito ainda a discutir, mas muito obrigada, viu? E obrigada pela iniciativa, né? Principalmente aqui do livro e do projeto. Valeu a tua vinda aqui no Band Mulher. O Band Mulher desse sábado fica por aqui, que nós sabemos que tem o patrocínio especial, né? Da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio, Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Você fica agora com o programa Band Entrevista com meu amigo Fabiano Brasil e também na segunda-feira a gente se vê, né? Ou se ouve também lá na Rádio Bandeirantes, tá bom? Beijo pra vocês, bom fim de semana, tchau, tchau.